Boa noite, bem-vindo ao Telejornal. O primeiro-ministro, engenheiro Rui Duarte Barros, presidiu esta manhã o ateliê de validação do novo projeto da Política Nacional de Nutrição, elaborado pelo Ministério da Saúde Pública. O documento não só faz o diagnóstico da situação de má nutrição do país, bem como apresenta propostas de solução ao problema que afeta a saúde pública do país. O nosso governo faz da nutrição uma prioridade nacional e lança um apelo a todos os ministérios, os parceiros técnicos e financeiros, as organizações da sociedade civil, as comunidades de base e o setor privado em geral, para incluírem a componente nutricional nos seus planos de desenvolvimento, bem como apoiar o governo na implementação desta política nacional e ainda para trabalhar em estreita colaboração na realização dos objetivos enunciados no presente documento de orientação política. A má nutrição é considerada até hoje a principal causa da morte de milhares de guineenses, na sua maioria crianças. Para inverter esta tendência, o Ministério da Saúde Pública acaba de validar esta manhã um projeto recentemente elaborado que traça uma nova política nacional de nutrição. A validação da política nacional de nutrição é para o Ministério da Saúde uma grande importância, porque vai contribuir na diminuição da mortalidade materno-infantil. Uma mãe sem uma boa nutrição tem grande dificuldade no momento do parto. E a alta taxa da mortalidade das nossas crianças é devido também à malnutrição. O documento de 34 páginas faz numa primeira fase uma análise exaustiva sobre a situação da má nutrição no país, para depois identificar os fatores que estão na sua origem e em seguida apontar propostas de solução ao problema que continua a constituir uma séria ameaça à saúde pública. Para já, o documento considera rigorosamente inadequada a alimentação dos guineenses. De acordo com o documento, a razão está no próprio regime alimentar adotado pelos guineenses, que ao invés de ser variado, é baseado unicamente no consumo de arroz, tanto assim que muitas famílias têm apenas uma refeição diária. O documento admite ainda que o acesso a proteínas animais é limitado, bem como os legumes e as frutas são praticamente inexistentes na alimentação da maior parte da população, quer em Bissau, quer no interior do país. Mais preocupante é o estado de desnutrição crônica, que está a preocupar a nível do país, que tem um limiar muito alto, que as pessoas aos olhos não se nota, muitas vezes desinteressam, não dão valor a essa doença, mas que mata, as pessoas têm uma morte lenta por causa dessa desnutrição crônica. E também a nível que tem já estamos em 27,5% de estado de desnutrição crônica, quando o limiar diz que devíamos ter só 20%. O estudo feito associa ainda a má nutrição a vários fatores de caráter político, econômico, social e cultural, pelo que a nova política de nutrição traçada recomenda uma urgente intervenção do governo, sobretudo nos setores sociais, nomeadamente a saúde e a educação, no sentido de influenciar a mudança de hábitos de higiene e alimentação. Na definição da nova Política Nacional de Nutrição, o Ministério da Saúde Pública contou com a colaboração direta de vários outros ministérios, direções gerais, bem como organizações não governamentais, com destaque para o Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância. Cerca de 86 milhões de francos CFA é o montante disponibilizado pela Agência de Cooperação de Timor-Leste para apoiar crianças e mulheres desnutridas das regiões inseguras do país, do ponto de vista alimentar. O acordo foi assinado esta manhã entre a referida agência e o Programa Alimentar Mundial, PAM. O Programa Alimentar Mundial beneficiou de apoio de Timor-Leste para a melhoria de assistência nutricional para mais de 7.000 crianças menores de 5 anos, grávidas e lactantes desnutridas nas zonas rurais do país. O acordo de parceria entre a Agência Timorense de Cooperação e o Programa Alimentar Mundial foi rubricado esta manhã. Decidimos para assinar com este acordo com a PAM devido ao sistema já estabelecido pela PAM e o trabalho feito aqui na Guiné-Bissau ao longo dos anos, a confiança que o povo da Guiné tem para com a PAM, decidimos para fazer este acordo. O montante não é muito grande, é por volta de menos de 180 mil, 179 mil e tal dólares americanos. Isto
é o início do nosso gesto de solidariedade à Guiné-Bissau. São cerca de 86 milhões de francos CFA que irão permitir armazenar e manusear cerca de 158 toneladas de alimentos nutritivos para milhares de crianças e mulheres desnutridas nas regiões de Bafatá, Cacheu, Gabu e Oio, até janeiro de 2015. L'activité sera mise en œuvre em parceria com o Ministério da Saúde Pública, ONGs e a comunidade. Os trabalhos serão levados a cabo nos centros de saúde. Uma assistência alimentar de cerca de 150 toneladas de alimentos, das quais a farinha enriquecida, ideal para o tratamento da desnutrição, sal iodado, óleo vegetal, serão distribuídas a estas 7.000 pessoas. O Timor prova com esta ajuda o seu engajamento para com a Guiné-Bissau. O PAN aprecia muito esse engajamento. É uma preuve supplémentaire de son engagement en faveur de la Guinée-Bissau. Segundo um inquérito realizado em setembro de 2013 pelo PAM, FAO e Plan Internacional, apenas 7% da população da Guiné-Bissau se encontra em segurança alimentar. As regiões de Oio e Quinara são as que apresentam piores índices de insegurança alimentar no país. Após as eleições, a Guiné-Bissau poderá contar com o apoio e a solidariedade da comunidade internacional. Garantias do representante especial do secretário-geral das Nações Unidas na Guiné-Bissau, José Ramos Horta. Enquanto decorre o processo de recenseamento eleitoral na Guiné-Bissau, o representante do secretário-geral das Nações Unidas no país, José Ramos Horta, disse hoje acreditar na vontade do governo de transição e dos guineenses em terminar com sucesso o processo de transição em curso no país. Houve vontade ou não de acabar com a transição a bem. Houve vontade. Eu verifiquei no terreno ao longo das semanas, ao longo de meses, as enormes dificuldades que as autoridades têm enfrentado, com muito pouco apoio. E eu digo muito pouco, o apoio que veio de Timor-Leste, da comunidade internacional, para as dificuldades que o país atravessa nos últimos 2 anos, devido às sanções, devido ao problema da comercialização do caju. O país ficou sem recursos. Ramos Horta garante o apoio e a solidariedade da comunidade internacional para com a Guiné-Bissau após o processo de transição política. Digo com toda a confiança para o povo de Guiné-Bissau, para os futuros governantes, que não se preocupem, a União Europeia vai estar solidária. O embaixador Ducay, o presidente Durão Barroso, em Bruxelas, e posso assegurar com muita alegria que Washington também está já mobilizado, sensibilizado para retomar apoio à Guiné-Bissau. Portanto, não vai faltar apoio, desde que a eleição corra bem, desde que aqueles que ganham ficarem em primeiro lugar, tenham sentido de Estado e visão, inteligência e contacta de imediato o segundo mais votado, o terceiro, e dizer: irmãos, vamos sentar, vamos conversar para ver como nos próximos 5 anos podemos produzir milagres neste país. Podemos dizer ao mundo: aqueles que não acreditam em nós enganaram-se. Portanto, é isto que eu peço aos dirigentes guineenses. 16 de março próximo é a data prevista para a realização das eleições gerais no país. Números provisórios apontam que 741 mil eleitores foram recenseados. A televisão da Guiné-Bissau teve acesso aos dados numa entrevista com o ministro da Administração Territorial. Batista Teke nem confirmou nem desmentiu o hipotético adiamento da data das eleições no dia 16 de março. Em conversa com a TGB, o ministro da Administração Territorial, Batista Teke, revelou que 89% dos potenciais eleitores a nível do país e na diáspora já se recenseou. Dados provisórios, então a nível nacional, no momento, nós estamos a 724.539 recenseados, dados provisórios. Na diáspora, nós temos 16.625. Pensa como e tem uma evolução, nós esperamos com os dados de facto que nós achamos que tem estado na confirmado,
então ele dispara mais rapidamente números que não acha como talvez não poderia atingir. Tem para amanhã ali, para dados que a técnica forneceu, estamos sendo 741 mil. Ou que não foram 741 mil, quase, só no que tem uma porcentagem com diáspora, não falamos 90, quase 90%, 89,tal%. Então, se não pôr diáspora, não será 90 e quase 91%. Apesar destes dados, Batista até não confirma a realização das eleições na data marcada. A data de dia 16, e que acaba meu ministro, né, para falar dela, para falar com a e não manter ou não alterar. Mas não trabalhar aqui perspectiva, para ver aquilo que não marcaram para ela. O Ministério não trabalha com perspectiva de data de dia 16. Agora, de alterar, que ele cabe ao Presidente da República, porque é a questão que pode mudar a data de eleições. E que acaba no ministro, nem que acaba o governo, pensa como a Helena falou, como nós sabemos com tudo de garantir como Presidente e não autores políticos, para ver também ele que toma decisão assim, de acordo com a Constituição, não pensa como e tem normas que está regindo. O governo não assume o provável adiamento das eleições. Isto não será por falta da coragem política? A minha que não está a falar em termos do governo, que por sempre está falando antes, a minha ministra e a minha que por falar governo, que tem vontade em termos de responder em nome do governo. Se eu falar no ministério que é encarregado nesse aspecto, será dirigido também com a orientação do governo. Se a mim não fazer esse orçamento para não vai para eleições, pensa como se tem vontade mais de que essa, não quer olhar mais. Tudo indica que o 16 de março não será cumprido. Assim sendo, uma nova data terá de ser fixada. Já lá vão 2 semanas que a Radiodifusão Nacional deixou de funcionar. Esta manhã o diretor-geral da RDN chamou a imprensa para explicar os motivos do não funcionamento da referida rádio. Durante a conferência de imprensa, Mama Salio Sané disse que até então não recebeu apoio do governo. Na sua declaração proferida esta manhã, o diretor-geral da Radiodifusão Nacional revelou que o não funcionamento da RDN tem que ver com a situação conjuntural. A rádio para ver de 2 razões. Primeiro, tem a ver com falta de combustível para abastecimento desse único gerador de 30 cavalos ou kVA. E um gerador, para além de beijo e de manga de anos, segundo informações de gente de casa. E outra coisa está derivado com o problema próprio da avaria de gerador. O gerador tem o problema de bomba de água. Portanto, e 2 coisas que derivar paragem de rádio. Mama Salio Sané diz que quando assumiu a testa da rádio, não teve nenhum apoio financeiro por parte do governo. Hoje um dia, a mim, com a alternativa, um papel vai falar com nenhum fundo de governo quer se virar de Cambele. Não consegui mobilizar meios, nessa altura, tem 7 computadores, foi considerado de novos, papel que nunca trabalhei na Rádio Nacional. Contrariamente desse que informal e que a barragem. Essa com conta, e essa situação real de rádio, na papel enquanto responsável número 1 dessa rádio. Mais adiante, o diretor-geral garante que usou a sua influência para conseguir alguns materiais e disponibilizou ao serviço da rádio. Chegam a rádio com apenas um único carro para todos gente, digna de pessoal, digna de trabalhadores, assim, ou seja, responsáveis por encontrar de chefias. A nossa Rádio Nacional tem 4 carros, sendo 2 que estão ali na rádio e com perspectiva de receber mais 2 depois das eleições. E que o governo acontece aqueles carros. E nem influência de mim, o bate-se aqueles carros. Considerada a Rádio Mai com 40 anos de existência, a Rádio Nacional até então funciona com um grupo de nitrogênio e 3 computadores apenas para os jornalistas. Portanto, em resposta, o Sindicato de Base da Radiodifusão Nacional negou categoricamente as declarações do seu diretor. O Sindicato de Base acusa ainda o diretor-geral da RDN de ter apropriado dos imobiliários da instituição para fins pessoais. Na sequência da declaração proferida esta manhã por diretor-geral da Radiodifusão Nacional, o Sindicato de Base da referida rádio vem contrariar as alegadas declarações. Vou falar ficha, tem justificação. E alegações do diretor
meramente falsa. Manga viaja raro que tem combustível, mas está trabalhando para horas que é já da luz. Mário Joaquim Amoná explicou como tudo aconteceu. A minha ontem que liga porta-voz do Estado-Maior, General Dabanauan. Primeiro que eu responder, puntal ainda, falar mantenha, puntal se o país está no estado de sítio. E falar não. Não falar, mas general por contar que símbolo de Estado. Não falar possível que uma semana, domingo faz uma semana raro para. Como é que se para ligar usar nando vai falar que tem nada liga nada. A boca não é que tem que ligar. Não é por brincar do país. E está para perder golpe, militar, fugiar, militar, esse golpe. No que se refere à falta de combustível, eis a declaração do sindicato. Combustível que tem? Que caro que é, que caro do governo. Eu falei, se caro. Se quer o diretor radical, que caro. E tem influência do governo. E tem dinheiro mais de caralho. O raro que está para. Se caro gasolina, tudo ouvido subir. Climatização também. E cá tem combustível para o gerador e tem combustível para a corrente caro. E onde que caro? Castelo, nesse momento. Onde é que vai? Que caro combustível? Quem que pula? E quando é caro, é cada governo, é cada governo que arranjar. Mas quem é uma mensagem para consumir? Embaixador de Nigéria, então que tem contato. E fazer política, não também se fazer política que a gente é medíocre. A minha chamada é assim, uma mensagem medíocre. Mais adiante, o sindicato exortou ao governo. Se o governo não ouvir, esse que é diretor para nós. Esses gente que também na período de eleição, gente que vêm para ele lapida. Não, cara, enquanto diretor-geral, que te ensina o que exige o governo, que fala combustível. O sindicato de base da Radiodifusão Nacional promete desacatar as ordens do diretor-geral até ser encontrada uma solução viável. Comerciantes de diferentes mercados da capital Bissau queixam-se da falta de dinheiro no país e exortam desde já o governo a tomar medidas para sanear a situação. Preocupação retida hoje pela nossa equipa de reportagem que esteve em alguns mercados de Bissau. Os primeiros meses do ano costumam ser difíceis, mas este ano a crise financeira está a atingir níveis particularmente insuportáveis para os comerciantes do principal e mais movimentado mercado da capital. Negócio que tem, dinheiro que tem, só o negócio não tem dinheiro que tem, mas dinheiro que tem, como é que o negócio não tem? Dinheiro que tem não está vira, toco está vira desde para amanhã, até de tarde, nada o que está assim que está arriba para casa. Não é perigo o governo de Bissau pede de uma maneira, porque o negócio que tem, se mais assim que assim como é que não é bem fácil. Negócio que tem, negócio que tem, alguém fica ali mais que 20 anos na Bissau ali, na feira ali, mas uma ano que tem, crise. Negócio que tem, luz que tem, não que tem água, estabilidade que tem, segurança que tem. Suma é ano ainda por que tem. Primeiramente, não também era para bocar. A nossa sul não cai. Porque quando se negócio que tem, como que não rende? O que por rende? Para o governo girar também, até para salário do negócio que tem. O poder de compra dos guineenses caiu drasticamente, em comparação com o igual período do ano passado. Facto esse, associado por uns à irregularidade no pagamento dos salários e por outros, a crise financeira internacional, que estaria a sufocar o crescimento econômico do país, também alvo de sanções financeiras. Mais ou menos ano passado, então, um dia 25 mil ou 30, mas ano ali, para completar 10 mil que ele canseira grande. Ano passado, eu acho também, esse ano, que é o risco humano. Primeiro, bona paga finança caro, alfândega caro, mas o material e cana tarda, vou comprar outro. Mas agora, bona paga finança baixa, mas o material ainda tarda, o cara vai fora. Aquilo é tudo isso. Não, aquilo aí que ajuda. Nos mercados periféricos da capital, a situação é bem pior. No mercado de Beira de Ajuda, por exemplo, a crise vem ser acentuada pelo isolamento e a progressiva degradação do edifício. Uma feira mega tem movimento. Feira tarda que se assim, na 7 de junho. Gente para ali, ninguém cabe em massa. O que você ganha diariamente, ano passado? Esse ano você pode ganhar metade daquilo. Então, isso é ano difícil. Isso é ano difícil, para Deus ajudar não só. Ano passado, mata negociar esse ano, parece, não nascenta ali, de dia tudo, nem 5 mil não cata hoje. Mas se finança, que lá está bem, está cobrando normal, não paga.
para 6 meses. Mas me câmara aquela ação que também nada que fazer dentro, não tem casa de banho, não tem guarda, nada que tem. Tudo e começa a dar, não dá puta tudo, mas quer fazer nada. Então são diferentes aquilo está muito usado, para ver aí costuma ali, que a polícia ali, está ficando sempre, hora que o bote a moça está sofrendo. Estivemos no Ministério das Finanças à procura de um parecer técnico sobre a situação, mas foi infrutífera. Agora resta saber que receita o governo irá aplicar para resolver este problema que tende a descapitalizar os operadores econômicos do país. É o feedback da situação financeira do país a fechar esta edição do Telejornal, que lhe foi apresentada por João Umpa Mendes. Estarei de volta amanhã quando a Guiné-Bissau forem 21 horas. Fique bem e até amanhã, se Deus quiser. Boa noite.